dançar é encontrar com os deuses, né? Para mim é encontrar com os deuses mesmos, e aí você entende por quê que os deuses do panteão, do candomblé, todos dançam, né? Todos têm a sua dança, todos têm a sua música, porque é realmente uma conexão direta com a natureza. É uma conexão, eu assim, quando eu danço, né, seja com um instrumento ao vivo ou não, é um encontro com os deuses, né? Eu sinto a minha ancestralidade dançando em mim, e eu não sei aonde começa a movimentação do Evandro e entra a movimentação dos meus ancestrais. E é interessante isso, que um dia uma amiga me viu dançando e depois ela me disse, né? Ela falou: Evandro, você nunca estava sozinho, você não estava sozinho, e todas as vezes que eu vejo você dançando, você não está sozinho, né? Então isso é muito importante. Então a dança para mim é essa emoção, né? Trabalhar com dança afro, com dança de matriz africana é isso. É um movimento que sai de dentro para fora. E isso eu falo nas minhas aulas, né? Por isso não é um movimento, na dança afro não é um movimento repetitivo que você só copia o professor. Cada um vai na sua emoção. Talvez o professor ali é um facilitador, mas cada um encontra a sua emoção. É por isso que a gente vê no candomblé, na congada, né, pessoas de todas as idades juntas, porque cada um vai com uma emoção, né? Cada um vai com a sua emoção, mas ao mesmo tempo formando um conjunto. Você vê um menininho lá na congada de 10 anos e você vê um senhor de 90. E isto eu pude ver na África, né? Então não tem essa divisão que nós temos, né? Intermediário, iniciante, avançado, porque são emoções. Cada um descobre a sua emoção ali numa turma de dança afro, numa manifestação tradicional africana. Então a dança para mim é isso, né? A dança, quando eu fico sem dançar, parece que está faltando alguma emoção no meu corpo, né? Alguma emoção está faltando. Então é por isso que eu danço todos os dias, né? Mesmo quando nesse período de pandemia, quando a gente não tem um encontro presencial, eu danço no meu quarto aqui ou na minha outra casa, eu estou sempre dançando. Quando eu não estou dançando, eu estou ouvindo alguma música que me remete a essa africanidade em mim, no meu país, no meu corpo, na minha família, porque é essa emoção que eu procuro todos os dias. Pois bem, a minha descoberta para a arte, ela se deu muito cedo, né? Eu sou de Diamantina, mineiro de Diamantina, toda a minha família, e a gente foi criado vendo, né, festas de Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, Folia de Reis, Pastorinhas. Tudo isso permeia a minha vida desde a infância em Diamantina. Então eu cresci vendo isto, né? Minha família toda participando. Eu sou o 7º filho de uma família de 11 irmãos, e meu pai músico autodidata, né? Homem negro de Diamantina, e como vários homens negros lá, músicos autodidatas, né? A maioria dos homens negros na cidade tocam algum instrumento, e meu pai não foi diferente. Então a gente participou muito acompanhando meu pai nas bandas, né? Nessas festas religiosas, essas manifestações tradicionais. Quadro ao quadro do rei e da rainha do Rosário. Esse ano o rei Evandro dos Passos e a rainha Helena Pena. Nesse quadro estou acompanhado por negros africanos. Evandro, qual a emoção você nessa festa, nesse momento, chegando em frente à igreja do Rosário, em uma tradição secular? Eu acho que a emoção de estar revivendo assim os nossos antepassados, vendo a população de Diamantina nessa alegria, é uma alegria pra gente assim imensa, estar resgatando isso principalmente com as nossas crianças, com as nossas escolas,
que é o mais importante para não deixar morrer, tá? E a emoção não tem explicação, só quem é rei sabe. Helena Pena. Bom, ser rainha é a realização de um sonho. Eu estou realizando um sonho da minha mãe, mas estou muito feliz. Pois bem, mas aí quando surge a vontade, né, de me tornar artista, foi exatamente quando a produção do filme Chica da Silva chega em Diamantina, né? Em 75 chegou a produção com o Cacá Diegues, com uma produção enorme e que ficou em Diamantina por mais de 5 meses. Porque naquela época era muito difícil a produção ir e voltar, né? Atores irem e voltarem para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então eles foram para Diamantina e ficaram praticamente 6 meses na cidade. E na cidade a gente via, né, aquelas pessoas que a gente via às vezes na TV, principalmente os artistas negros, né, Zezé Mota, Antônio Pompeu, Léa Garcia. E isso foi um divisor de água na minha vida, vendo essas pessoas circulando em Diamantina, né, entrando em lugares até então onde a população negra da cidade não entrava, e eles andando de cabeça em pé por todo canto, né? Então naquele momento eu falei, eu quero fazer isso também, né? Eu quero ser artista. Então foi onde eu vislumbrei que eu queria ser artista, eu queria fazer alguma coisa na arte. E a minha família muda para Belo Horizonte, né? Exatamente nesse período da filmagem. Meu pai foi transferido para cá, porque meu pai, além de músico, ele era funcionário do Correio. Então o Correio de lá de Diamantina, a agência central acabou, ele teve que vir. E aqui, em Belo Horizonte, o meu primeiro contato foram com pessoas do movimento negro unificado, né? O Marcos Cardoso, o Dalmir Francisco, falecido Dalmir Francisco. E um dia, eu não me lembro quem perfeitamente no movimento, falou, Evandro, vai ter uma apresentação na porta do Palácio das Artes, na abertura do Carnaval de Belo Horizonte, né? E vai ter uma dança. E eu fui lá ver essa dança. Quando eu chego lá, era uma apresentação, uma performance de danças afro-brasileira com a Marlene Silva, né? Que foi coreógrafa da Zezé Mota no filme. Ela estava em Minas exatamente por causa disso. E ela fez uma apresentação maravilhosa, magnífica, e aquele momento eu chorava, eu me emocionava, e eu falei, é isto que eu vou fazer na minha vida, é isto que eu quero fazer na minha vida. Então, a dança, quando a gente está falando de dança negra, falando de dança afro, isso tem a ver com essa tradição, vamos dizer, africana, né, que é, de fato, essa relação que o corpo tem, nosso corpo tem, com a natureza, com os elementos da natureza, com a água, com a terra, com o fogo. Então, essa relação com os elementos da natureza, e aí o corpo centrado ali no meio, é fundamental, é fundante do que nós podemos chamar de ancestralidade, né? Porque ancestralidade não é a relação apenas com o divino, né? com o sagrado. Para as matrizes culturais, religiosas, por exemplo, africanas, sobretudo para a tradição do povo iorubá, ou do banto, né? Que tem muito a ver com Minas Gerais, com Belo Horizonte, a relação com a natureza é essencial, né? No sentido de essência. Então essa relação com a natureza essencial é porque essa natureza também é sagrada. Entendeu? Então assim, os bichos, as plantas, o ar, né, tem que ter uma relação divinizada. Então a relação do corpo com, né, é expressa através, né, dessa oralidade, dessa expressão, dessa linguagem que é a dança, né, que é sagrada, né, obviamente. Por isso que quando a gente fala
quando esse divino manifesta no meu corpo, isso é, sobretudo, essa oralidade divina. Claro que a dança afro sofre essa influência, né? Porque a dança, na medida que você desenvolve determinadas coreografias, você pode dançar o gesto com vento, conversando com o vento, conversando com o ar, conversando com a água, conversando com os elementos divinizados da natureza, né? Com os inquices, com os orixás, ou com os voduns, né? Então é tudo expressão do corpo e dessa relação desse ser, né? Com os elementos divinizados da natureza. E isso é ancestralidade. E a oralidade é a forma dessa expressão, que pode ser expressada através dessa linguagem que é a dança, né? Através da palavra, e a palavra tem axé, a palavra tem força, a palavra é inguso, né? Então a dança faz parte desse processo. É tanto que para você pensar, por exemplo, as liturgias, as formas ritualísticas da religiosidade negro-africana no Brasil, corpo e dança e música, ou seja, sem a musicalidade, sem a corporeidade, sem a oralidade, não existe, né? Então, tirando do território do sagrado para o território do profano, no caso a dança afro, esses elementos serão incorporados na dança, né? Eu não sei se todos os professores ou todos os coreógrafos consideram isso, mas a dança afro, com certeza, na medida que você vê um espetáculo artístico da dança, uma pessoa com uma noção mais acurada vai perceber esse movimento, né? Vai perceber que esse corpo tem história, né? Essa dança produz um sentido também. Ela tem um sentido. E talvez seja por isso que a juventude negra, os mais velhos também, acorrem, né, afloram para os cursos de dança exatamente por isso. E com certeza Evandro Passos é um desses seres iluminados que trabalha esse ritmo, essa pulsação, esse corpo que pulsa, esse corpo que dança, esse corpo que ora, né? Também pode falar de uma oração. Ele é importantíssimo demais nesse processo da dança afro aqui em Belo Horizonte e daí para o mundo, né? E o meu mote é esse. Eu tenho a dança negra, a dança afro, ou dança de matriz africana, todas. A dança afro se divide nas denominações, mas acaba sendo uma coisa só. E aí eu quis estudar também essa dança, né? Então, a minha graduação eu falei de dança afro, na minha pós-graduação em estudos afros e africanos na PUC eu falei, depois eu vou para o mestrado, lá eu falei de dança negra, e agora eu já estou enveredado no doutorado falando de dança negra, de dança afro e identidade, como que essa dança ela proporciona a construção, né? A reconstrução da identidade negra através dos movimentos. Porque quando a gente fala em dança afro, não tem como você falar só do movimento. Você fala de várias coisas, né? Então é um movimento artístico, político, social, né? Então não tem a mesma coisa da música. Não tem como falar de música afro, de música negra, sem falar do contexto no geral. É por isso que eu gosto de falar, inclusive, desse surgimento, desse cruzamento meu com o movimento negro, né? Porque o movimento negro é isso. O movimento negro não é um grupo de intelectuais que fica discutindo negritude. O movimento negro é tudo isso, né? É o que está sendo feito nas favelas, nas vilas, o que os blocos afros fizeram, né? Nos anos 70. Isso tudo é movimento negro. Isso tudo é movimento artístico afro-brasileiro, né? Porque as pessoas sempre pensavam que movimento era um grupo de intelectuais discutindo racismo e preconceito. Não, não é isso. Né? O que eu faço é movimento negro. Né? O que o Olodum faz é movimento negro. O que o Bandarerê faz, o Samba da Meia-Noite, isso tudo são movimentos negros. Né? E agora, mais ainda, né? Belo Horizonte está pipocando de movimento. Né?
percebemos, por meio de Evandro e outros coreógrafos e dançarinos e dançarinas, não é um corpo se mexendo sem um sentido, é um corpo que trabalha a sua ancestralidade, é um corpo que pisa no chão, pisando com firmeza e confirmando a força e a energia da arte e da cultura negra. Então, para além da dança, da coreografia que o Evandro Passos faz, trabalhando a energia do corpo negro, né, que é bem especial, ele é pesquisador, né? Então é de grande valor termos o professor e pesquisador Evandro Passos como referência da dança de matriz africana ou de dança afro-brasileira, porque ele não traz só um corpo que fala sobre a negritude, sobre as raízes, ele também traz em seu discurso conhecimentos básicos, estruturais e estruturantes para essas narrativas que precisamos para construir uma nova história fora de uma relação de preconceito e discriminação em relação à cultura negra. O fato de ele ter nascido em Diamantina, essa cidade tão negra que é de Diamantina e que traz tanto do legado cultural africano, também é importante. Então, é um homem com seu corpo ideológico marcado pela cultura africana. É muito rico, é muito importante a presença do professor e pesquisador Evandro Passos entre a gente. Foi em 96 que eu fui para o continente africano. Eu ganhei uma bolsa da Unesco para ensinar danças afro-brasileiras, né? E aprender danças tradicionais da Costa do Marfim. Foi fantástico, foi uma viagem divina também, sabe, né? Que também, um divisor de água também. Porque até então a gente sempre falava, né, de África, de Mãe África, que é um termo político, né, se a gente trazer essa Mãe África. Uma coisa é quando você pisa no continente, né? Aí você depara com a sua ancestralidade africana. Nossa, foi... A hora que eu desci do avião, assim, eu queria um monte de coisa, beijar o chão, chorar, me emocionei muito, né? Vendo aquelas pessoas africanas me recebendo. Então foi muito mágico. E eu costumo dizer que para todos nós, né, negros diaspóricos, e conhecer a África é fundamental. Porque uma coisa é a África mítica, que a gente sempre conheceu no livro didático, né? Com figuras exóticas, filme de Tarzan, aquela exotização da África, né? Ou então, somente do lado da escravidão. Aí quando você vai no continente, que você vê uma África pulsante, contemporânea e ao mesmo tempo ancestral, porque a África não parou no tempo, né? Ela não parou no tempo como a gente imagina. Então isso é muito importante a gente frisar. Você vê uma África contemporânea, uma juventude muito ávida para saber, sabe, do que aconteceu com os seus antepassados em diáspora. E aliás, a minha ida foi muito nesse sentido. Eu fui para um grupo de dança artístico, né? Não era um grupo basicamente tradicional, eles trabalhavam muito a dança contemporânea também, mas eles queriam receber um coreógrafo da América Latina, né? Então, esse projeto, inclusive, foi um projeto concorridíssimo. Eu concorri com 3.000 candidatos, de 3.000 eles tiraram 18. E esses 18 a gente podia escolher, né, para que país quisesse ir. E dentro daqueles que pediram à Unesco para receber coreógrafos. E aí eu vi lá a Costa do Mar e falei, não, eu quero ir para esse lugar, né? E outros 3 coreógrafos também queriam ir para esse lugar. Mas aí mandaram o material dos 3 e falaram, não, a gente quer receber esse rapaz do Brasil, de Belo Horizonte, né? Então foi nesse sentido que eu fui. É tanto que a gente pode pensar a dança por outro lado, o trabalho que o Evandro fez no contato com os jovens, né, periféricos, da periferia, né? Então, esses jovens que tiveram contato com a dança, com a companhia Bataca, né? E hoje estão espalhados pelo mundo, né? Acho que é importante também dizer isso, né?
dizer, além de fortalecer essa identidade desses jovens, essa identidade negra, e potencializar uma certa consciência, esses jovens, por exemplo, hoje, né, não são jovens mais, mas é um processo contínuo, né, de formação. Então, eles estão espalhados pelo mundo, né, levando a dança e participando, viraram profissionais, professores, né? Então é importante a gente entender isso, uma geração, outra geração, pensar o passado, pensar o pioneirismo, Marlene Silva e Evandro Passos, né? Na formação de vários outros coreógrafos, de vários outros bailarinos que hoje estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É interessante isso, né? Mestre da cultura popular, porque a gente vai virando mestre. Quando você assusta um dia, alguém te chama de mestre, e é muito interessante isso, porque você vai fazendo. Só quando eu fui escrever sobre a minha trajetória, né? Quando eu cheguei lá no mestrado, eu fui bolsista Ford, né? Que é aquela bolsa para negros, nordestinos e indígenas. Então eu fui fazer em São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu falei com a minha orientadora, eu falei, olha, eu quero falar da dança afro. Aí ela virou e falou, não, você vai falar de você. Eu levei um susto muito grande. Ela falou, você já não tem 30 anos? Né? Na época eu tinha 30 anos de afro. Eu falei, tem. Ela falou, então, você já tem uma história, você já é história. E aí é que eu me deparei com isso, né? Quando eu fui entrevistar os meus ex-alunos, e eles já me chamando de mestre. Então isso foi muito interessante, que a gente vai virando mestre, né? E eu fico muito feliz com isso, muito feliz com esse título que vem das pessoas, né? Não é uma titulação que vem da academia, né? Não é porque eu fiz um mestrado, é pela minha vivência mesmo. Tem pessoas que nem sabem que eu tenho mestrado, eu às vezes nem gosto de falar, então me chamam de mestre pelo que eu aprendi com meus avós, com os meus pais, com os mais velhos. Então, e hoje eu tento repassar, né? Que eu aprendi depois que eu entrei pro candomblé também, né? Essa sabedoria que vem do candomblé, as pessoas começaram a me chamar de mestre. E aí você fala, nossa, então eu já sou mestre. Tem uma que eu tenho usado muito desde o primeiro dia de aula remota. Eu usei a nossa querida Conceição Evaristo, né? Prometeram nos matar, combinamos de não morrer, né? Eu acho que essa frase da Conceição nunca foi tão forte nesse momento, né? Prometeram nos matar, nós combinamos de não morrer. Então movimente-se, sabe, dance, toque, pega o instrumento, toque, caminhe, porque nós não vamos morrer, tá? Nós não queremos morrer.